Galera, Vladimir Putin tem aliados fortíssimos no Oriente Médio. O primeiro aliado é o próprio presidente sírio, ditador Bashar al-Assad, que Barack Obama é crítico do sistema de governo de Bashar al-Assad. Inclusive, em reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano passado, Barack Obama deixou claro que Bashar al-Assad é um tirano e que já teria que ter deixado o poder na Síria há muito tempo. E lembrando, os rebeldes que lutam contra as tropas de Bashar al-Assad na Síria e que também estão lutando contra a invasão do Estado Islâmico em território sírio, esses rebeldes eles são financiados e instrumentalizados pelo governo dos Estados Unidos. Nova tentativa de ocidentalização, de derrubada de sistemas no Oriente Médio, só que agora na Síria. E lembrando, os Estados Unidos já conseguiu derrubar sistemas políticos no Oriente Médio recentemente. Lembremos de Muammar Gaddafi, lá na Líbia, ditador líbio, que caiu também por revolta de rebeldes que eram patrocinados, que eram treinados, orquestrados por militares americanos. Só que Vladimir Putin, como eu falei, não dá ponto sem nó. E aí nós temos relações bastante amistosas entre Vladimir Putin e o presidente Bashar al-Assad. O próprio presidente Putin, presidente da Rússia, deixa claro que a Síria, que é uma grande compradora de arsenais aéreos como os mísseis Su-020, que são os arsenais aéreos mais precisos do mundo. A Síria tem esses arsenais comprados da Rússia. Vladimir Putin deixa claro que a Síria é um aliado da Rússia desde o período de Guerra Fria, desde o período que a Rússia fazia parte da União Soviética como a maior república soviética. Então, observe o alinhamento da Rússia com a Síria. Não é um alinhamento de hoje, mas é um alinhamento político de muito tempo. E aí nós temos frases interessantes do presidente Putin sobre a Síria. Vamos analisar esse slide aqui. Vamos lá. Sobre a fala de Putin. Vamos ver. A fala é a seguinte: quanto à permanência de Assad no poder na Síria, eu me relaciono muito respeitosamente com os meus colegas dos Estados Unidos e da França, mas eles não são cidadãos da Síria e não deveriam se envolver com a escolha da liderança de outro país, disse Putin. A Síria é aliada da Rússia desde a Guerra Fria. Bom, galera, olhando pelo lado político, pelo lado mais polido da política, Vladimir Putin, em outras palavras, ele diz que preza pela soberania política da Síria. Mas, na mesma fala, ele deixa claro a tendenciosidade política sobre esse apoio da Rússia em relação à Síria. Ele diz que a Síria é aliada da Rússia desde o período de Guerra Fria. Não estamos falando de um alinhamento político que aconteceu há pouco tempo, mas desde o período de Guerra Fria. Professor, há interesses mercadológicos nisso? Sim, galera, há. A Síria, juntamente com o Irã, são os maiores compradores de armas, repito, arsenais antiaéreos e arsenais terrestres do exército, né, da potente indústria bélica russa. Professor, mas apenas os interesses econômicos estão em jogo entre Rússia e Síria? Não, galera. Vladimir Putin quer provar para o mundo que a Rússia é uma potência política no campo de política externa. E assim ele tem feito, porque as relações com o Irã têm feito de Vladimir Putin um líder adorado no Oriente Médio. Mesmo entre os aluítas, que são descendentes dos xiitas, né, que se concentram principalmente no Irã, mesmo os aluítas, que são um pouco mais ortodoxos, né, e são mais críticos quanto à cultura cristã, e lembremos, a Rússia é um país de cultura cristã ortodoxa, Vladimir Putin é adorado pelos sírios, né? Então, há várias manifestações políticas, há várias manifestações de rua, de grupos sociais, levantando cartazes de Vladimir Putin como o salvador da pátria síria. E isso faz com que, cada vez mais, a política de Barack Obama e a própria figura do presidente Obama seja diminuída junto ao Oriente Médio. Então, o que Vladimir Putin tem feito é
uma condição bastante massificada de reconstrução da geopolítica russa no Oriente Médio e do Oriente Médio para o mundo. Vladimir Putin, pessoal, de forma bastante inteligente, eu digo para vocês, de forma extremamente inteligente, opta por atacar o Estado Islâmico da seguinte forma: professor, mas o senhor não falou que o Vladimir Putin protege o sistema de Bashar al-Assad? Sim, galera. Vladimir Putin protege o sistema de Bashar al-Assad, pois é aliado de Bashar al-Assad. E nós não devemos esquecer jamais que a Rússia, ela só entra nesse contexto de Oriente Médio porque Vladimir Putin observou a oportunidade que a Rússia tem de agaranhar mais espaço político junto aos países pertencentes à Assembleia Geral das Nações Unidas e do próprio Conselho de Segurança da ONU, tentando frear o Estado Islâmico. E lembremos, a Síria, atualmente, ela é território invadido pelo Estado Islâmico, dada a fragilidade administrativa atual do atual presidente Bashar al-Assad, que por mais de 4 anos passa por uma guerra civil com rebeldes que, repito, são financiados pelas forças americanas que lutam contra as tropas de Bashar al-Assad e que agora lutam também contra as tropas russas. Lembrando, quem luta contra Bashar al-Assad luta também contra a Rússia no território sírio. E aí, inteligentemente, qual é a tática de ataque de Vladimir Putin ao Oriente Médio? Galera, diferentemente dos Estados Unidos, que ajuda sim o combate do Estado Islâmico com aparato militar, mas de uma forma completamente diferente. Diferente como, professor? Barack Obama optou pela condição de atacar as bases do Estado Islâmico, as concentrações de terroristas e de bases do Estado Islâmico, com drones rastreados, né, orientados por satélites potentes que os Estados Unidos possuem, e drones que têm capacidade bélica. Então, um soldado lá no Pentágono americano, ou mesmo lá num porta-aviões da Marinha Americana no Mediterrâneo, no Golfo Pérsico, tem a capacidade de bombardear alvos do Estado Islâmico no meio do território iraquiano ou no meio do território sírio. Então, Barack Obama optou por diminuir a presença física de militares americanos no Oriente Médio. Já Vladimir Putin opta por uma política diferente. Vladimir Putin opta por ataques aéreos com a Força Aérea Russa, com a elite da Força Aérea Russa, massificados sobre territórios ocupados pelo Estado Islâmico na Síria e na fronteira com o Iraque. Lembremos, pessoal, que o Iraque ainda tem forte influência política da política externa americana, já que o próprio governo iraquiano tem grandes ligações com o governo de Barack Obama. Daí Vladimir Putin não poder ter maior controle do Estado Islâmico sobre o território iraquiano, mas sim sobre o território sírio. E dessa forma ele tem feito. Através de ataques aéreos massificados, Vladimir Putin tem destruído base por base do Estado Islâmico no território da Síria. Cidade de Raqqa, que já foi reduto do Estado Islâmico, foi bombardeada massivamente pela Força Aérea Russa e combatida ferozmente por tropas curdas que não são treinadas e nem são instrumentalizadas pela Rússia, mas sim pelos americanos. Então veja bem a tática inteligente de Barack Obama. Retira a presença física de militares americanos no Oriente Médio, dados os gastos e as várias críticas e o desgaste da guerra do Iraque desde 2003, que inicia com o governo republicano de George W. Bush, mas arma curdos para lutar contra o Estado Islâmico. E aí o presidente Erdogan, presidente da Turquia, critica ferozmente Barack Obama. Em que sentido? Poxa, Barack Obama, tu tá armando um exército de curdos para combater o Estado Islâmico que está nas fronteiras da Turquia, invadindo o território da Síria, e futuramente esse exército curdo, muito bem aparelhado, muito bem treinado e orquestrado, vai atacar a Turquia,
vai atacar a Síria e poderá atacar o próprio Iraque na intenção de formar um território curdo no meio do Oriente Médio, já que a gente sabe que os curdos não têm um território no meio do Oriente Médio. Agora, observe como os Estados Unidos eles tentam resolver um problema ocasionando outro. Isso é fruto de uma geopolítica desgastada. Vladimir Putin inteligentemente opta pelos ataques aéreos da Força Aérea Russa e opta por bombardeamento de mísseis teleguiados a partir do mar Mediterrâneo. E aí eu queria que vocês observassem essa foto de satélite que foi tirada, salvo engano, já no ano de 2013. E observe que já no ano de 2013, né, bem antes das atuações mais intensas da Rússia no Oriente Médio, nós temos a massificação da presença da marinha russa, né, em território de Oriente Médio. Então, analise aí que nós temos uma política muito inteligente de Vladimir Putin. Não há presença física de militares russos efetivamente no território do Oriente Médio, no território da Síria. Mas há sim bombardeamentos à distância e bombardeamentos locais, já que um dos fracos do Estado Islâmico, né, um dos pontos fracos do Estado Islâmico é a sua artilharia antiaérea. O Estado Islâmico hoje tem cerca de 15 mil soldados no seu exército, 15 mil soldados com excelente instrumentação de guerra em terra, mas um déficit enorme segundo os dados da CIA, déficit enorme de aparato antiaéreo. E aí nessa lógica, Vladimir Putin, que não dá ponto sem nó, bombardeia as bases do Estado Islâmico a partir da sua força aérea. E segundo os analistas, a Rússia tem tido muito mais sucesso no processo do freamento do Estado Islâmico do que a própria política norte-americana na região. E aí, vamos analisar esse slide que eu coloquei para vocês, esse esqueminha, e vamos ver um pouco do arsenal que a Rússia usa no Oriente Médio na luta contra o Estado Islâmico, né? A gente observa aqui, por favor, vamos encher aí a tela com o mapa, observe aí os arsenais, né? Arsenais poderosos, né? de tanques anfíbio e armados, né, com mísseis de canhões de 30 milímetros, metralhadoras de 7,2 milímetros, então é arsenal de guerra pesada. A Rússia entra nesse contexto de guerra no Oriente Médio contra o Estado Islâmico de forma massificada. E para quem não tem maiores conhecimentos sobre a política de guerra, esses armamentos de 30 milímetros, de canhões de 30 milímetros, são armamentos que só podem ser utilizados em conflitos militares, não podem ser utilizados em conflitos civis, né? Então, a Rússia, ela realmente não brinca em serviço quando o assunto é deter o Estado Islâmico. E, nesse sentido, ela presta todo o apoio ao presidente Bashar al-Assad. Professor, e a Turquia? Qual é a relação que a Rússia tem tido com a Turquia? Bom, galera, a Turquia queimou ruim com a Rússia nos primeiros dias de invasão da Rússia, nos primeiros dias de ataques russos ao Estado Islâmico, porque a Rússia, no ano de 2015, invadiu o espaço aéreo turco. O presidente Erdogan ficou doido, né? Ficou louco, sendo que o presidente Putin e o presidente Obama tinham se reunido uma semana antes, e Putin tinha prometido que não iria de forma alguma transgredir as leis internacionais de guerra, não iria transgredir de forma alguma as leis que regem os conflitos mundiais que são hoje direcionadas pela Organização das Nações Unidas. Só que, uma semana depois, a Rússia invade o espaço aéreo da Turquia. Isso deixou o presidente Erdogan louco da vida, mas foi apenas um pequeno momento de impasse diplomático entre o governo turco e o governo russo. Hoje os dois governos são governos aliados na luta contra o Estado Islâmico. Uma pergunta que sempre surge: professor, a Rússia sofreu alguma consequência por estar lutando
contra o Estado Islâmico no Oriente Médio? Sofreu, galera. Lembremos do voo de um voo civil que partia de uma das companhias aéreas russas, cujo nome eu não recordo. Esse voo partia da cidade do Cairo em direção a Moscou, levando mais de 150 cidadãos russos. Há mais ou menos uns 3 meses atrás esse fato aconteceu, 3 a 4 meses atrás, e o Estado Islâmico derrubou esse avião em território egípcio e assumiu a autoria do atentado. E imediatamente Vladimir Putin responde, massificando os ataques à Síria, e nessa mesma semana a Rússia bombardeou 8 pontos de apoio do Estado Islâmico, onde esses 8 pontos de apoio foram todos extintos. Então veja bem que a política de Vladimir Putin contra o Estado Islâmico é muito massificada, é muito pesada. Há quem diga que a Rússia ela tem tido muito mais sucesso nesse menos de 1 ano e meio em atuação no Oriente Médio, junto ao controle do Estado Islâmico, do que os Estados Unidos. Há quase 10 anos tentando pacificar o Iraque, há mais de 10 anos tentando pacificar o Iraque e não conseguindo de forma alguma. E aí eu coloco para vocês essa chargezinha que diz exatamente qual é a situação atual da geopolítica no Oriente Médio. A Rússia como um país forte, com uma força aérea extremamente massificada, né? Uma força aérea extremamente treinada e equipada em território no Oriente Médio, especificamente no território sírio, controlando a atuação do Estado Islâmico, e aí terroristas do Estado Islâmico, os próprios agentes da CIA, exército americano e os rebeldes sírios que lutam contra Bashar al-Assad, que é apoiado pela Rússia, né, temendo as ações militares. A presença de Vladimir Putin na Rússia no Oriente Médio realmente, galera, impõe respeito, impõe muito respeito. Fato que faz com que os Estados Unidos fiquem um pouquinho de lado, né? Um pouquinho de lado em relação a esse momento, esse novo momento da geopolítica no Oriente Médio, onde a Rússia entra com os 2 pés para fazer história. Professor, mas a Rússia, ela entra como uma protagonista nessa geopolítica do Oriente Médio de controle ao Estado Islâmico. E a relação com os Estados Unidos? Galera, vamos ver essa fala de Vladimir Putin, por favor, o slide na tela. Vamos lá. Por favor, slide na tela. Olha a fala de Vladimir Putin. Putin deixou claro no discurso que se comprovou dias depois do encontro em setembro uma sequência de ataques aéreos em apoio às forças do regime do presidente sírio. E aí a fala de Putin galera, estamos pensando nisso, não descartamos nada. Se agimos, será apenas respeitando por completo as normas legais internacionais, afirmou Putin. Nós temos muitas coisas a fazer. Em reunião com Obama, isso foi dito. Há oportunidade de trabalhar para resolver problemas comuns em conjunto. Sem esclarecer claro ao certo como é que ele faria isso. Fato que fez com que Barack Obama se sentisse um pouco, segundo os analistas internacionais, desconfortável com essa atitude do seu colega líder russo, Vladimir Putin. Mas olha só, galera, será que o Barack Obama é mesmo doido ou ousado de atacar com palavras ou atacar politicamente a Rússia nesse novo momento? É claro que não, galera. Se você parar para pensar, essa nova política da Rússia no Oriente Médio de conter o Estado Islâmico no Oriente Médio é muito benéfica para os próprios americanos. Os próprios americanos que com suas intromissões no Oriente Médio, com as suas invasões desastradas, com os seus vazios administrativos deixados por despolíticas de presidentes americanos naquela região, devem, com certeza, estar sentindo-se aliviados, já que um novo protagonista assume o papel de controle do Estado Islâmico, já que os americanos não conseguem assumir, que sejam os russos que cheguem a essa façanha de destruir ou eliminar os principais focos, né, do Estado Islâmico.